Deolane Bezerra foi presa. 140 milhões de reais movimentados sem nenhum contrato que justifique. 35 empresas fantasmas registradas em endereços de conjuntos habitacionais populares no interior de São Paulo. Ligação direta com o operador financeiro de Marcola, o homem que comanda o PCC de dentro de uma prisão federal. E nos comentários do Instagram dela, logo depois da prisão, tinha gente escrevendo coisas como: rainha, você volta mais forte. Eles têm medo de mulher poderosa. Solta a Deolane. 22 milhões de seguidores. Uma parte considerável deles, pessoas comuns, que trabalham, que pagam imposto, que sentem no bolso cada centavo que some do Estado, torcendo pela soltura de alguém investigada por lavar dinheiro do maior grupo criminoso da América Latina. Agora, antes de você fechar o vídeo achando que sabe onde isso vai chegar, antes de você pensar que esse é mais um vídeo sobre como as pessoas são ingênuas ou manipuladas, eu preciso te pedir que segura esse julgamento por alguns minutos. Porque o que está acontecendo nos comentários da Deolane não é burrice. Não é manipulação de mídia. É psicologia. E é muito mais antigo do que o Instagram. Em 1969, o historiador britânico Eric Hobsbawm publicou um livro chamado Bandidos. Ele passou anos estudando por que populações inteiras, ao longo de séculos, em países completamente diferentes, protegiam e idolatravam criminosos. Lampião no sertão nordestino, Robin Hood na Inglaterra medieval, Jesse James no oeste americano. E a conclusão que ele chegou foi simples, direta e um pouco desconfortável. Quando o Estado falha, quando a justiça não chega, quando a polícia bate mais do que protege, quando o sistema existe claramente para sugar e não para servir, o fora da lei vira símbolo. Não porque as pessoas aprovam o crime, mas porque o crime, naquele contexto, parece menos injusto do que o próprio sistema. Hobsbawm chamou isso de banditismo social. E ele estava falando de camponeses medievais, de cangaceiros do século XX. Mas poderia muito bem estar falando de uma mulher com unhas acrílicas e um Porsche que aparece nos stories toda manhã dizendo que venceu na vida. O cenário mudou completamente. A psicologia não. E para entender por que isso acontece, você precisa parar um segundo e pensar em quem é a pessoa que está nos comentários defendendo ela. Pensa de verdade. Não como abstração, como pessoa concreta. Essa pessoa acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus para trabalhar, paga imposto no supermercado, imposto na conta de luz, imposto no botijão de gás. Vai ao posto de saúde e espera 4 horas para ser atendida por 10 minutos. Tenta matricular o filho na escola pública e descobre que não tem vaga. Assiste ao noticiário e vê político sendo solto por habeas corpus. Vê empresário que desviou bilhões recebendo o benefício da dúvida. Vê o sistema funcionando claramente, visivelmente, sem nenhuma vergonha, para quem tem dinheiro e advogado caro. E aí aparece a Deolane, periférica, nordestina, que começou do zero, que perdeu o namorado de forma trágica e, em vez de sumir, transformou o luto em carreira, que ostenta sem pedir desculpa, que fala palavrão em entrevista, que diz abertamente que gosta de bandido e ri, que foi ao Palácio do Planalto e chegou lá berrando venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Sem cerimônia, sem script, sem o verniz de quem foi convidado. Para a pessoa que acorda às 5 da manhã, a Deolane não é uma suspeita de crime financeiro. Ela é a prova viva de que é possível vencer sem ter sido convidado para a festa. E isso vale muito. Vale mais, às vezes, do que qualquer investigação criminal. O problema, e aqui está a ironia que realmente dói, é que talvez ela tenha vencido exatamente usando o mesmo sistema que esmaga essa pessoa todo dia. Só que com outras ferramentas. Ferramentas que, se as investigações estiverem corretas, incluem o dinheiro do crime organizado que opera nas mesmas periferias onde vivem os fãs dela. Mas antes de chegar nisso, tem um segundo mecanismo funcionando aqui que a psicanálise explica muito bem.
e que tem um nome que soa complicado, mas faz todo o sentido quando você entende. Chama de catarse coletiva. Viver dentro das regras sociais tem um custo psíquico alto que a gente raramente para pensar. Você reprime impulsos o tempo todo. Você engole ofensas no trabalho. Você paga contas que não devia pagar. Você respeita hierarquias que não respeita. Você faz tudo certo, ou tenta, e ainda assim não chega a lugar nenhum. E aí você assiste alguém que não fez nada disso. E foi lá, quebrou todas as regras, ficou rica, ficou famosa, viajou para a Itália, e ainda saiu nos stories dizendo que é perseguida. É triste, mas tem uma parte do cérebro humano que aplaude isso. Não porque concorda moralmente com nada do que foi feito, mas porque precisa, de alguma forma, de alguém que realize no mundo real a fantasia de mandar o sistema inteiro às favas e sair impune. Os fãs da Deolane estão projetando nela o que não podem fazer. E quando ela é presa, metade da população sente que alguém que quebrou as regras está sendo presa por isso. O interessante é que os dois lados estão usando exatamente o mesmo mecanismo psicológico, só que em sentidos contrários. Tem ainda um terceiro elemento que complica tudo isso ainda mais, e ele tem a ver com identidade. Quando você se torna fã de alguém, você não está apenas consumindo conteúdo, você está se filiando a uma tribo. Os fãs da Deolane têm linguagem própria, têm inimigos em comum, que são, convenientemente, os mesmos inimigos dela. A mídia tradicional, a polícia, a elite que nunca aceitou ela. E atacar a Deolane, para esse grupo, não é atacar uma investigada, é atacar eles. É dizer que pessoas como elas não merecem subir. É dizer que nordestina, periférica, barulhenta, que não pede licença para ostentar, não tem lugar no topo. Quando seu ídolo cai, uma parte de você cai junto. Agora, com tudo isso na mesa, com o banditismo social, com a catarse coletiva, com a identidade de fã, nenhum desses mecanismos é irracional. Todos eles fazem sentido dado o contexto. O problema não é torcer pela Deolane. O problema é o que ela representa e para quem. Se as investigações estiverem corretas, o dinheiro que passou pelas contas dela veio do PCC. E o PCC opera nas periferias. Cobra taxa de comerciantes pobres. Controla territórios em comunidades pobres. Financia a violência que mata jovens pobres. As pessoas que estão nos comentários defendendo ela, em sua maioria, são exatamente as pessoas que vivem nesse território, que conhecem alguém que foi afetado por essa violência, que talvez tenham sido afetadas elas mesmas. Não é julgamento. É só a ironia mais cruel desse caso inteiro. E ela só é possível porque a fama funciona como um escudo emocional tão eficiente que torna completamente invisível o que está atrás dele. Hobsbawm concluiu que o banditismo social só existe onde o Estado falhou. O Estado brasileiro prendeu Deolane Bezerra com provas de 140 milhões em movimentações sem lastro, 35 empresas fantasmas e ligação direta com o operador financeiro do maior chefe do crime organizado do país. E nos comentários do Instagram dela, ainda hoje, tem gente escrevendo: "Solta a rainha." Hobsbawm estava certo. O Estado falhou. A questão é: para quem?